agradecer o convite, porque eu também faço parte do MIPOP. Portanto, vou agradecer desde já a presença dos outros três participantes e a vossa presença. Isto é um debate bastante informal, portanto não trouxe assim nada escrito, mas tenho estado a acompanhar os acontecimentos, mais ou menos como toda a gente supõe, através da imprensa, mas também muito através de blogs, sites, pessoas que estão na Grécia ou que respondem regularmente com pessoas que estejam na Grécia, nomeadamente em Atenas. Eu acho que o que tem estado a acontecer desde o dia 8 de dezembro corresponde mais ou menos a um certo formato habitual. A polícia mata alguém, num contexto que é quase sempre o de um abuso e de uma violência completamente desproporcionada, portanto, num contexto em que, à partida, a polícia não deveria sequer puxar de uma arma, a polícia mata alguém. E, em reação a essa morte, a esse assassinato por parte da polícia, há uma reação, geralmente pessoas ligadas à comunidade da vítima, quando há um efeito étnico à mistura, isso é particularmente comum nos Estados Unidos, também aconteceu em Paris no inverno de 2005. O que me parece que, de alguma maneira, caracteriza esta revolta grega e a torna única e singular é a sua amplitude, o facto de não ter precisamente essa muleta desse fator étnico da comunidade de alguma maneira segregada e que, portanto, exprime de um ponto de vista geralmente étnico e identitário, comunitário, a sua revolta. Pelo contrário, é uma revolta generalizada a vários setores sociais. Temos podido acompanhar o facto de várias escolas terem sido ocupadas, milhares de escolas secundárias e muitas universidades também. Na Grécia há uma tradição de política radical, de lutas sociais bastante mais radicais do que em Portugal, onde a violência, ou pelo menos os confrontos violentos com a polícia e a destruição de propriedade privada são habituais. São habituais, são definidas politicamente, estão associadas a um discurso político, são investidas num sentido preciso, ou seja, não é uma violência cega, não é uma violência desprovida de estratégia, de pensamento, de reflexão sobre as consequências, os problemas e os riscos, precisamente, da utilização da violência no conflito social. Na Grécia há essa tradição, pelo menos desde os anos 70, e, portanto, a coisa rapidamente assumiu um formato explicitamente político. Eu queria aqui salientar uma outra questão. De uma maneira geral, nos conflitos sociais, todos eles, por mais radicais que sejam, há sempre uma figura de interlocutor com que o governo pode alguma maneira negociar, e há geralmente reivindicações, ou seja, um conjunto de reivindicações, de objetivos a conseguir, de exigências que se colocam ao governo, e, portanto, tudo, de uma maneira geral, gira à volta da possibilidade de haver uma negociação, precisamente. Seja ela mais formal e explícita ou menos formal, mas de uma maneira geral há sempre um campo de recuo para o governo, para o poder, no sentido mais primário da expressão, e, portanto, é possível sempre negociar, recuar, fazer uma série de transformações na atitude da polícia, ou uma série de concessões em termos de relação de espaços ocupados, esse tipo de coisa. E aqui na Grécia, em Atenas, pelo menos pelo que tenho estado a assistir, não tem havido, pelo menos com clareza, um interlocutor com quem o governo possa, de alguma maneira, negociar. Há vários, evidentemente, ou seja, cada ocupação da universidade tem a sua assembleia, que vai tomando decisões e tomando posições, mas essa esfera da negociação e, portanto, uma certa dimensão simbólica da revolta, uma revolta que tem uns limites que, à partida, estão mais ou menos delineados e que procura exprimir-se, sobretudo, em termos dessa dimensão simbólica, ou seja, de coisas, manifestações, concentrações, de pressionar o governo, pressionar o poder. Na Grécia, pelo contrário, em Atenas e em Tessalónica, sobretudo, o que vemos é uma violência que recusa qualquer tipo de negociação, discussão, e que se exprime do ponto de vista mais puro e duro, mais físico, mais explicitamente antissistémico. E, portanto, de uma maneira geral, mais do que exigir o recuo da polícia, ataca as quadras de polícia, ataca carros de polícia, mais do que exigir melhores salários ou vínculos contratuais mais estáveis, ou uma reforma do sistema de segurança social, ou uma reforma do sistema universitário, embora estes temas tenham estado mais ou menos em cima da mesa de conflitos anteriores, ou de movimentos sociais anteriores na Grécia, isso tudo assumiu um caráter relativamente secundário na dinâmica dos acontecimentos. E o que se tenta assistir é, sobretudo, o eixo de gravidade deste movimento tem sido a correlação de forças. A correlação de forças num sentido mais explícito de fazer fisicamente a polícia sair deste bairro,
fazer fisicamente a autoridade abandonar esta universidade, fazer fisicamente com que a polícia não patrulhe as ruas de noite, fazer com que fisicamente se torne impossível controlar as ruas e, de alguma maneira, garantir que a lei e a ordem imperam nas ruas. E isto tem sido tanto mais verdade quanto é difícil, apesar disso nos ter sido mais, de maneira geral, apresentado dessa forma através da comunicação social, é difícil distinguir aqui o que é que são os 10.000 anarquistas gregos do conjunto do movimento social que está aqui em marcha. Porque, evidentemente, não, parece-me a mim, pelo menos, não há centenas de milhares de pessoas dispostas a tudo e levar a luta até ao fim e qualquer violência, seja ela qual for, etc. O que há é um movimento amplo, vasto, difuso, plural, o que seja, e que vai elegendo as suas formas de luta à medida das suas conveniências e à medida de uma correlação de forças que vai avançando e recuando. E, portanto, de uma maneira geral, o que tenho visto é que as mesmas pessoas que participam em manifestações pacíficas, simbólicas, etc., também estão disponíveis para, quando a polícia carrega, responder à carga policial, nos momentos de maior tensão, também sair à rua e causar o máximo de dano possível aos grandes negócios, às filiais de grandes multinacionais, às grandes lojas, àquilo que se chamam as ruas mais chiques de Atenas e por aí fora. E não me parece que haja aqui uma qualquer especialização ou divisão de trabalho em que, por um lado, há centenas de milhares de pessoas pacíficas que só querem é que a questão se volte a repetir e, por outro, haja 10.000 pessoas que estão obstinadas em elevar o nível do confronto e que estão a um passo da luta armada. Parece-me, pelo contrário, que é um movimento que vai fazendo a sua aprendizagem, vai criando o seu próprio discurso. Esse discurso distancia-se e afasta-se do discurso que é habitual neste tipo de movimentos. Esse discurso não se propõe, não tem representantes, não delega o poder, não se apresenta como um interlocutor e, pelo contrário, procura, de alguma maneira, dar outro uso aos espaços que são ocupados, dar outro uso, criar outro tipo de possibilidades em termos de vida social, de comunicação e de utilização também do espaço público nas ruas, de criar uma dinâmica de manifestações que ultrapasse o elemento simbólico e que coloque em cima da mesa a questão de para que serve a polícia, como age a polícia, o que é que defende a polícia, de que forma procede a polícia e, tentando ter um saber, um conhecimento do que são geralmente as técnicas de repressão, de controle e de vigilância, tentar jogar com elas, desarticulá-las, retirar-lhes a sua efetividade técnica, não é? A sua capacidade na prática de garantir que a lei e a autoridade é reposta nas ruas e também, de alguma maneira, esvaziar o discurso ou desmontar o discurso, desconstruir o discurso que geralmente está associado a essas técnicas, ou seja, o discurso que apresenta ao Estado e a capacidade, o aparelho repressivo do Estado, a violência do Estado como a única violência legítima, a única violência que tem como interesse, tem como objetivo defender o interesse geral, uma violência que nos defende uns dos outros, que nos defende dos supostos elementos mal intencionados, geneticamente criminosos e violentos que, na nossa sociedade, sem a existência de um aparelho repressivo, rapidamente nos atacariam, nos roubariam, nos violariam, nos destruiriam por aí fora. Tem havido, da parte deste movimento, uma ênfase muito forte no desmontar desse tipo de discurso. De retirar ao Estado a legitimidade a legitimidade para intervir repressivamente sobre os movimentos sociais e a forma como o Estado se apresenta como defensor do interesse geral. Penso que é isso que tem caracterizado, ou distinguido, de maneira geral, este movimento de outros movimentos sociais à escala europeia, que temos vindo a ver. Muitos deles têm utilizado formas de sabotagem, de confronto com a polícia, barricadas, etc., como em França, como o CPE, por exemplo, o contrato do primeiro emprego, mas este tem-se distinguido por deixar cair, de uma maneira geral, as reivindicações e esse quadro de negociação e, pelo contrário, se procurar confrontar uma escala mais ampla com esta questão mais profunda da correlação de forças. E pronto, continuo a acompanhar, estou um pouco à espera de saber o que as pessoas vão dizer e depois também de vos ouvir a vocês falar. Neste momento não tenho muito mais coisa a dizer. Ok.